uma pausa na sua navegação. Você está aí passando por um momento de desespero, você está passando aí por uma situação muito difícil, delicada, e você tem um problema para resolver, você está pensando neste problema e você não consegue encontrar uma saída, você não consegue encontrar uma solução. E se esse for o seu caso, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu vou dividir aí 8 dicas que vão te ajudar a lidar com este momento de desespero de uma forma mais saudável. Mas antes de dividir essa dica com você, eu gostaria aí de destacar que passar por momentos de desespero, passar por situações em que você tem um problema e não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar uma solução, são situações comuns a nós, seres humanos. Várias pessoas já passaram por esse tipo de sensação, esse tipo de situação, né? É uma situação assim muito desconfortável, muito ruim. A gente tem ali uma situação para resolver, a gente não consegue ver uma solução. E o que eu tô querendo dizer com isso é que esse tipo de experiência não é única a você. Várias outras pessoas já se viram numa situação muito semelhante. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar antes de dividir essas 8 dicas é que quando a gente está num momento de desespero, é muito comum a gente sentir aí várias emoções ao mesmo tempo. E algumas dessas emoções, elas são até mesmo opostas, né? Então, é muito comum a gente sentir aí raiva, revolta, dúvida, culpa, medo, tristeza. E quando a gente sente esse turbilhão de emoção ao mesmo tempo, vindo de uma forma tão intensa para a gente, é muito comum do ser humano evitar essas emoções. Então, aí o que que a gente faz? A gente tenta se distrair para não sentir essas emoções, para não pensar nesses sentimentos. E eu gostaria de te convidar a ter uma estratégia diferente. Quando esses sentimentos vierem à tona, né, esses sentimentos assim desconfortáveis, confusos, ao invés de você evitar esses sentimentos com alguma distração, né? E essa distração pode ser aí comer compulsivamente, comprar compulsivamente, pode ser qualquer coisa. Eu gostaria de te convidar a você a ser curioso com relação a esses sentimentos. Perguntar a si mesmo, o que que esse sentimento está querendo me dizer? Valorize o seu sentimento e seja curioso com relação a eles. Tente nomear esses sentimentos. Tente ver aí o que que esses sentimentos estão tentando te dizer. Bom, feito aí esses dois destaques, falado aí esses dois destaques, vamos então às 8 dicas para você que está numa situação de desespero, que não consegue ver saída e lidar aí com essas emoções. A dica número 1 é você experienciar o lugar em que você está. É você aí estar presente no lugar que você está. O que que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, se você aí tiver sentado numa cadeira, como eu estou agora, se pergunte, essa cadeira, ela é macia ou ela é dura? Como que é o tecido dela? Como que eu gosto do tecido dessa cadeira ou eu não gosto do tecido dessa cadeira? E se você estiver em pé? O que que você vai, como é que você vai experienciar o lugar que você está? Se você estiver em pé, você começa a se perguntar: como é que é o chão que eu estou pisando? Como é
que é a sola do meu sapato? Eu tô me sentindo confortável na sola desse sapato? Ou então, se for difícil aí para você avaliar, né, como que é o chão que você está pisando, pergunte-se como que a sua pele responde ao contato da roupa que você está vestindo. Essa roupa que você está vestindo, ela tem um contato áspero, macio, duro com relação à sua pele? Como que a sua pele está respondendo à roupa que você está vestindo? Você consegue aí distinguir a sensação entre a sua calça e a sua blusa na sua pele? Segunda dica, você vai escolher uma característica de uma característica qualquer e vai tentar procurar no ambiente que você se encontra três objetos que têm a característica que você escolheu. Então, vamos lá, um exemplo. Você está no ônibus, né? E você tá aí, ali naquela, sentindo aquele desespero batendo, vindo à tona. Escolha uma característica, por exemplo, a cor vermelha. E procure no ônibus três objetos que têm aquela cor vermelha. Ou então, por exemplo, você tá, sei lá, no seu quarto, tá batendo aquele desespero, e aí você escolhe uma característica. Eu quero, sei lá, objetos triangular. Procure no lugar que você se encontra três objetos que têm o formato aí de um triângulo. Terceira dica: visualize caixas em que você possa colocar os seus sentimentos e despachar literalmente no navio para bem longe. Essa dica, ela funciona muito bem para quem tem mais afinidade com a visualização, né? Tem pessoas que gostam mais, né, da audição, tem pessoas que são mais assim na escrita, e tem pessoas que são mais assim, é mais fácil para as pessoas de visualizar algo. Se você é uma pessoa que tem facilidade em visualizar situações, imagens, eventos, você pode tentar essa técnica no momento de desespero. Você visualiza ali caixas ou então container, né, que o navio pega. Visualize que você está literalmente pegando aquele sentimento, e aí esse sentimento pode ser representado aí por uma forma, por uma cor. Você visualiza ali o sentimento escrito. Visualize-se colocando o sentimento dentro da caixa, fechando a caixa, colocando a caixa no navio e visualize você vendo esse navio desaparecendo ali aos poucos. Isso é uma técnica muito boa para quem aí gosta e tem facilidade com a visualização. A quarta dica. É muito comum, né, principalmente agora com a internet de todos nós, a gente utilizar a internet de uma forma com que ela aumenta o nosso desespero. Então, eu vou trazer aí dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos supor, se você fez aí uma entrevista de emprego e você está esperando ali o resultado da entrevista de emprego. E aí é muito comum da pessoa ficar toda hora atualizando o e-mail para ver se o e-mail chegou, né, com o resultado da entrevista. Ou então a pessoa começa a procurar outras ofertas de emprego e começa a não achar ofertas semelhantes a que ela aplicou, ou então não achar oferta alguma, aí a pessoa que já está desesperada, o desespero aumenta, porque ela, eu tenho que arrumar esse emprego, eu tenho que arrumar esse emprego. Um outro exemplo aí de um uso da internet que não é saudável, que aumenta o nosso desespero. Vamos supor, a gente está
doente ou está esperando aí o resultado de um exame médico que a gente fez. Aí a gente vai lá na internet, pesquisa os sintomas, e aí vem aquela lista imensa de várias doenças, e aí a gente já se imagina doente, já imagina assim, né, nas últimas, como diz meu pai, no bico do urubu. Isso aumenta o nosso desespero. Se esse é o seu caso, se você tem esse hábito, ao invés de você. Primeiro, né, é muito importante você ter consciência de que você utiliza a internet nos momentos de desespero de uma forma que não é saudável. Então, primeiro você tem que estar aberto a reconhecer este comportamento que não é saudável. Depois que você reconheceu esse comportamento, quando você fosse, é quase que automático, né? Quando você está ali desesperado e vai procurar ali os sintomas daquilo que você está sentindo, pare e procure na internet imagens ou sons de algo que te traz calma. Então, e isso varia, né? E aí eu te pergunto, você sabe que tipo de imagem, que tipo de som que te traz calma e paz? Muita gente nem sabe que tipo de imagem e som traz paz para essas pessoas, né? Traz paz para si. Então, por exemplo, tem gente que gosta aí do som de baleias, tem gente que gosta do som das ondas do mar, ou então do som da chuva. Então, você vai lá no YouTube e digita, né? Som de baleia, som de onda do mar, som de chuva. Ou então imagens, vai na internet, imagens de praia, imagens de cachorrinho correndo. Procure imagens e sons que te tragam paz, que te traga calma. Bom, quinta dica, você vai também trabalhar com a imaginação, com a visualização. Imagine que os seus sentimentos, eles são como se fosse um pêndulo. Um pêndulo, né, gente? Ele vai, né, ele movimenta dessa forma, né? Vai e volta. Então, o que que você vai imaginar? Que os seus sentimentos, eles são um pêndulo. Eles vão e voltam de acordo com a situação. E isso remete à ideia de que, neste momento que você está se sentindo assim, sem esperança, desesperado, isso é o presente. Depois, você não vai sentir isso mais, porque o seu sentimento, ele é um pêndulo. Uma outra dica, a sexta dica, ela é muito semelhante a essa do pêndulo, só que ao invés de você imaginar que os seus sentimentos, as suas emoções são como um pêndulo, você vai imaginar, você vai visualizar as suas emoções como se fossem uma marcha de carro, sabe? O carro, né, tem aquelas marchas e você vai imaginar que as suas emoções elas aumentam ou diminuem de acordo com a situação, elas têm aí um grau de intensidade. Ou seja, se elas estão aí, sei lá, na marcha, na quinta marcha, né, que é a marcha mais alta, elas podem voltar aí para a primeira marcha, né? Ou seja, elas vão responder ali à situação que você está vivendo. Pode parecer assim meio inocente, meio bobo, né? Essas duas dicas do pêndulo e da marcha, mas na verdade isso vai estar lembrando o nosso cérebro, ensinando para o nosso cérebro que as nossas emoções, elas são temporárias, né? E elas são ali apenas uma resposta da situação que a gente está vivendo. Elas não são uma previsão do futuro. Elas não são ali uma obrigatoriedade para você responder
aquela situação. Por fim, a sétima dica é você imaginar ou você pensar em um lugar que te traga muita paz e em um lugar que te deixe seguro, que você se sinta seguro, que você se sinta protegido. E isso é muito pessoal, né? E aí eu volto para a pergunta que eu fiz, até esqueci a dica, numa das dicas anteriores. Ah, foi a dica da imagem, né? Você sabe que imagem que te traz paz, que te traz segurança? Então, você sabe dizer, você sabe responder que lugar que você se sente seguro? Se você fechar os olhos, você consegue pensar num lugar que você se sinta feliz, calmo e seguro? Isso é muito pessoal. Então, se você tá num momento aí de desespero, feche seus olhos, se imagine aí nesse lugar que você se sinta seguro, mesmo que seja por alguns segundos. Feche os olhos e se imagine no lugar que você se sinta seguro. Por fim, a última dica, a oitava dica, você vai visualizar, você vai ali se imaginar como se você fosse um passageiro de um trem. Eu acho que tem até uma música assim, né? Acho que é do Engenheiros, enfim. Você vai se imaginar como se você fosse um passageiro de um trem e você vai estar sentado ali na janela. Você vai visualizar você se sentando na janela de um trem. E ao invés das paisagens que você vai ver ali passando pela janela, você vai ver os seus sentimentos passando pela janela. E aí isso remete à ideia de temporalidade dos nossos sentimentos. Bom, gente, é importante, né, para todas essas dicas que eu dividi com você, você fazer essa dica, você praticar essa dica sem julgamento a como você vai responder, a como que você vai visualizar, né? E é muito importante eu lembrar, assim como eu lembrei para os meus clientes, que quando a gente tem uma dica, né? Vamos supor, aí, se você tentou essa última dica que eu mencionei, que é a dica do trem, né? Você tentou visualizar ali, não deu certo. Então, tente fazer uma outra coisa. Por exemplo, visualize aí, feche os olhos e tenta visualizar um lugar que te traga paz. Não deu certo? Tente então procurar na internet algo que te traga calma. Enfim, é muito bom. Eu sempre gosto de falar isso. É muito bom você ter aí várias dicas, várias estratégias no seu bolso, porque o fato de uma dica funcionar não quer dizer que ela vá funcionar sempre, né? Então, uma dica pode funcionar numa situação, mas pode não funcionar em outra situação. Então, assim, eu dividi com você 8 dicas. Você pode tentar aí as 8. Pode ser que uma delas funcione, pode ser que a maioria não funcione, mas não quer dizer que essas dicas não são para você, né? O que tá dizendo ali é que naquele momento aquela dica não rolou. Então, quando puder, você tenta. E você vai tentando, é bom a gente ter várias que a gente vai tentando à medida que, né, for funcionando ou não. Eu espero aí que você navegue esse momento de desespero com muita sabedoria, que você consiga ir através dessas dicas ou até de uma outra dica que você pode deixar aqui nos comentários, você consiga ir recuperar a confiança e a esperança. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!